Então, se vocês tiverem, a partir de agora, qualquer dúvida, quem já acessou os materiais, teve essa oportunidade de dar uma olhada nos materiais, se tiver qualquer dúvida, já vai anotando que lá no finzinho a gente esclarece, tá? Vai ter muita informação, tanto a aula gravada, depois ela vai ficar disponível numa plataforma específica que se chama Key Wi-Fi, que depois eu vou disponibilizar para vocês esse acesso, enquanto vocês estiverem aqui. Eu vou procurar cada módulo, a gente se encontrar para fazer, digamos que os esclarecimentos sobre o módulo e as informações que a gente vai abordar e de que forma que eu gosto de abordar, para que vocês possam sempre, na verdade, se sentirem mais confortáveis. Eu sempre costumo pensar que quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue colocar em prática. Então, esse material que vai ser colocado aqui para vocês a partir de agora, ele também estará disponível a partir do momento que vocês acessarem aí as informações relacionadas à aula, beleza? Então, vamos lá, meninas. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gi França, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva, já atuo aí na área há alguns anos. E justamente não só os desafios, como também o método que hoje eu utilizo, que é o método Imparáveis, que é um método exclusivo para a mulher, que é o direcionamento individualizado e customizado para essa mulher, olhando para os 4 pilares, que é alimentação, corpo, mente e emoção. Eu venho, na verdade, aplicando a partir do momento dessas 2 experiências que eu tive na minha vida. A primeira em 2021, onde eu eliminei aqui 30 quilos, e a segunda experiência que foi em 2022, quando eu competi no fisiculturismo e subi aos palcos aí no final de 2022. Então, essas 2 experiências, embora tinham aí algumas questões, digamos que isoladas, cada um com seu objetivo, elas me trouxeram uma visão muito mais integral, né, do meu paciente, do que, na verdade, ele buscava e de que forma que a gente poderia, na verdade, fazer essa construção. E justamente aí que foi desenvolvido o método de alta performance, e com ele também, não menos importante, alguns desafios, justamente para que a gente pudesse pulverizar informações importantes, trazer protocolos para vocês, para que vocês pudessem aí ter uma estrutura em relação a como que fazer, né? Por onde que a gente começa, como que a gente conduz e como a gente termina. Então, como eu havia falado antes de começar a gravar, aqui vocês vão aprender a como comer para emagrecer. E a partir daí, os protocolos que a gente vai adotar, que é o de detox, que é o de jejum, para potencializar resultados. Então, a ordem não muda. Primeiro eu aprendo a me alimentar, estabeleço uma rotina, e depois eu vou aplicando os protocolos, que geralmente, nesse caso aqui, a gente vai adotar eles a cada semana, mas aí vocês podem até levar como um aprendizado para a vida de vocês e replicar isso mais para frente. Que depois, por exemplo, qualquer coisa que vocês vão começar, nunca comece pela restrição. Comece sempre procurando melhorar uma rotina, mudar um hábito, e depois vocês potencializam aí com os protocolos. Então, o material que foi elaborado aqui, ele certamente vai ajudar vocês a colocarem em prática durante 20 dias e diariamente, né? O que precisa quebrar os ciclos para vencer as barreiras que bloqueiam a questão do emagrecimento. E com ele, obviamente, se for, digamos que, avaliada a questão de frustração. Não consigo emagrecer, fico frustrada, né? É uma questão habitual. E eu tenho absoluta certeza que vocês aplicando exatamente tudo que for proposto, os desafios que muitas vezes vão sendo colocados aí durante a semana, porque esse é já um desafio, né, de você ter uma rotina, de você praticar atividade física diariamente, mas eu vou procurar, pelo menos aí nas primeiras semanas, na primeira, na segunda e na terceira, colocar alguns desafios, tanto em relação à questão da alimentação, quanto em relação à questão da atividade física, para dar uma movimentada, para que vocês possam, na verdade, sempre se manterem ativas, acelerando aí os processos e tornando, de fato, esse feito do resultado de 20 dias possível. É possível, sim, eliminar até 5 quilos e até 8 centímetros de medida, tá? Mas para que isso aconteça, vocês precisam estar dedicadas, empenhadas e fazer o que precisa ser feito, tá? Ninguém está pedindo que vocês façam aqui a perfeição, mas que deem o seu melhor. É um desafio, é as prévias do fim do ano, que pode, na verdade, reverberar para o ano que vem e para a sua vida, de qualquer forma, porque querendo ou não, não é só um desafio, é uma experiência, tá? Então, o que que você precisa saber? Primeiro que aqui no time, vocês vão aprender, como eu falei, a melhorar a relação com a comida, colocar em prática, como eu falei, os protocolos na hora certa e assim comer de tudo. Então, você pode comer de tudo que você, digamos que gosta, e óbvio que para isso você precisa respeitar algumas coisas para que esse equilíbrio se mantenha, né? Então, a gente vai trabalhar junto a dia a dia para que isso de fato aconteça, né? Então, são pequenas ações diárias que levam a gente a outro nível e a grandes resultados, ou seja, vocês, para chegarem num resultado legal, precisam se empenhar e se dedicar. E eu, como eu falei, estarei com vocês no grupo, tá? Claro que lá vai ter algumas regras em relação à questão de suporte, acompanhamento, mas ainda assim, eu vou estar lá sempre.
né? Para que justamente vocês se sintam sempre mais confortáveis, sempre mais seguras em relação a tudo. Quem já participou, a Josi, que está aqui, ela já participou de outros grupos, de outros desafios. Ela sabe exatamente da forma que eu trabalho. Eu gosto muito de passar informação. Tudo que eu vou falar, eu gosto de esclarecer. As dúvidas que vocês passam, eu gosto de trazer uma informação, uma orientação. Porque, como eu falei lá no comecinho, quando a gente tem conhecimento, a gente vai muito mais longe, né? Então, aqui tem algumas informações, né, relacionadas à questão de o que vocês precisam nesses primeiros 7 dias, principalmente, para a gente começar a fortalecer a questão relacionada à mudança de hábitos, né? Então, olhar para o ambiente, não ficar, na verdade, focando e comprando alimentos preferidos, porque isso vai ser um grande impacto. Se você, por acaso, tem filhos ou mora, enfim, com a sua família, e as crianças muitas vezes comem ou, obviamente, preferem as guloseimas, fiquem atentas a comprar exatamente o que elas vão comer, né, nessa semana. Compra por semana para não evitar que tenha acúmulo e para você, obviamente, em algum momento poder atacar. Preferir consumir alguns alimentos, né, diet light reduzidos em açúcar, especialmente quando falamos em doce. Alimentos ultraprocessados, evitá-los, né, que são aqueles que geralmente vêm de embalagens. E embalagens que eu digo são aquelas embalagens onde a gente vai ler os ingredientes, tem infinitos ingredientes. Esses são os ultraprocessados, tá? Porque existem alguns alimentos embalados que são ótimos, como, por exemplo, molho de tomate, milho em conserva, como, por exemplo, leite, né? Que muitas vezes a gente tem muitas pessoas que endemonizam ele e vários outros. E, obviamente, consumir o seu alimento preferido somente efetivamente quando você sentir fome. E, obviamente, que para que isso aconteça, é importante seguir aqui algumas regrinhas, né? O segredo para ter resultados é o que você faz diariamente e não esporadicamente. Então, é um treino, né? Melhorando assim a sua saúde intestinal, que é o grande foco para que a gente possa ter melhores absorções de nutrientes, melhor energia e uma gama infinita de disponibilização de tudo que a gente precisa ali para poder manter esse equilíbrio e chegar aonde eu preciso. Então, se eu tenho que visar essa questão da saúde intestinal, não tem por que muitas vezes eu ficar excluindo muitas coisas, ou excluir alimentos específicos, especialmente carboidratos. Então, aqui a gente vai, de fato, aprender a fazer essas reservas de energias, a comer esses alimentos, para justamente ter essa saúde intestinal. E transformando, assim, o seu hábito, o seu velho hábito, em um hábito novo, né? Porque quando a gente fala em ter resultados, ter sucesso, na verdade, nos resultados, a gente fala de fazer diariamente, ter essa saúde intestinal e mudar os hábitos, né? E isso vem com o treinamento incansável para que esse sucesso aconteça. Então, fazendo um pouquinho a cada dia, eu vou tendo um pouquinho, um montão, na verdade, no fim, né? Sempre pensa que a gente está começando aqui agora nos 20 do primeiro dia, né? Que vai ser amanhã, efetivamente, o pontapé inicial, e a gente vai terminar no 21º dia. Então, durante esses 20 dias, o que eu preciso fazer para poder, dentro desses 20 dias, somar mais pontos positivos do que negativos? Então, é fazer o que eu preciso diariamente. Às vezes vai acontecer de não ser perfeito no dia, mas pelo menos você precisa ter aquela consciência de que eu consegui fazer o máximo que eu pude e no outro dia eu vou dar o meu melhor e assim sucessivamente, tá? Então, como mudar isso, né? Como treinar esses novos hábitos? Você precisa se sobressair compreendendo que, obviamente, os seus atos e as suas escolhas, elas têm total diferença nessa condição. Então, como eu falei, do primeiro até o dia 21, o que que eu tenho que fazer? As minhas escolhas coerentes, baseado no quê? No roteiro que você tem, baseado no treinamento. Eu sei que às vezes vai estar muito cansado, vai passar por exemplo, algumas confraternizações, mas é em lembrar que dentro dessas questões que vão existir e não vão deixar de existir, eu preciso fazer o que eu preciso, dentro das minhas possibilidades. E aí, eu faço, obviamente, que essas escolhas, consigo mudar o meu hábito, essa saúde intestinal e consigo ter a consistência desse treinamento. Quando eu falo em treinamento, não estou falando só em fazer atividade física, mas é treinar a nossa mente para que ela esteja condicionada a fazer o que precisa ser feito, tá? Então, para vocês poderem, por exemplo, visualmente fazer essa condição, tem esse modelinho de planner aqui. Esse modelinho aqui, ele me ajudou no meu processo aí de, especialmente do momento da competição, né, onde eu tinha que me focar muito em relação a esse contexto. E eu precisava ver exatamente o que eu fazia de certo e errado. E aí, dentro disso, um planner ajuda muito. Se você não tiver um planner, você pode, por exemplo, pegar uma folha de um caderno. Eu vou pegar uma folhinha de caderno aqui. Uma folha de um caderno normal que você tenha na sua casa, enfim, caderno. E aí, na folha de caderno, você pode tanto fazer aqui
na diagonal quanto na vertical, desculpa, quanto na horizontal, os dias, né, que a gente vai, obviamente, acompanhar e vai marcando lá o xizinho, que eu fiz certo, fiz errado, não deu muito bom. Daí eu sempre procuro, na verdade, fragmentar. Alimentação, ok, água, ok, atividade física, ok. Desafio, talvez, do dia, ok. Então, deu um ok para tudo, foi 100%, um dia perfeito. No outro dia eu fiz uma coisa ou outra. Então, foi, digamos que, relativamente entre os percentuais aí. Mas para você ver, é importante, porque aí você tem certeza de que você está talvez fazendo certo ou não, tá? A nossa mente, na verdade, ela é muito sagaz em relação a fazer com que a gente tenha julgamentos. Então, toda vez que a gente erra uma coisa, a gente acha que errou tudo, que perdeu tudo, que nada que a gente fez foi bom, que nada que a gente fez foi legal, e na verdade não funciona bem assim, né? Porque muitas vezes o que a gente já fez de certo tá feito e tá tudo bem. E aí o que a gente faz de errado, a impressão que nós temos é que a gente fez tudo, e na verdade não é. É só a nossa mente querendo enganar a gente, sabotar a gente para a gente poder desistir. Então, lute contra a sua mente, treine ela para que ela possa ser de fato aí eficiente e trazer para você o sucesso, tá? Então, uma das primeiras dicas que eu coloco para vocês aqui é respeitar a sua fome. Porque certamente lá dentro do plano alimentar, vocês podem perceber, depois eu vou repassar aqui rapidamente, que vão ter 6 refeições, né? Eu preciso comer as 6 refeições? Não necessariamente. Mas é importante entender que pela manhã, à tarde e à noite você vai ter uma escala de fome que pode ir da leve até a intensa. Então, leve é a verdinha e intensa é a vermelha, tá? Então, toda vez que eu sentir uma fome moderada, ou seja, aqui no meio, nem tô com pouca fome, nem tô com tanta fome, é a hora que eu preciso comer, tá? Então, de manhã, vamos supor que eu acordo às 6 e vou sentir fome lá pelas 9. Então, eu faço café da manhã com as combinações propostas. À tarde, sinto fome por volta da 1h30, que é a hora do almoço. Eu vou lá e almoço conforme as combinações propostas. Mas lá às 17 horas, eu também tô sentindo uma fome. Faz lá um lanchinho da tarde, conforme as combinações propostas, e à noite da mesma forma, tá? E aí você pelo menos deve cumprir 4 refeições ao dia, para que isso de fato seja efetivo. Por quê? Vai ter um momento onde a gente vai reduzir um pouco dessas refeições, como o jejum, por exemplo. E aí, quando isso acontecer, o seu corpo tem que estar preparado para chegar até aquele momento e responder efetivamente o que esse protocolo traz, que é de fato uma restrição, ainda assim uma restrição que não é tão agressiva como os jejuns, né, de 24, 35 horas. Eu gosto de trabalhar aí dentro do protocolo dia sim, dia não, para ficar mais tranquilo, mais suave, mas é bem bacana de fazer, é bem tranquilo, e obviamente que dentro disso a gente compor aí algumas combinações alimentares eficientes, tá? Então, honrei a minha fome, tá na hora de eu melhorar a minha energia. E eu só vou conseguir melhorar essa energia quando eu faço o aumento do consumo de alimentos que são ricos em fibra, minerais e vitaminas. E quando eu falo isso, eu estou falando das frutas, vegetais, cereais, leguminosas e alimentos integrais, que todos vocês podem comer. Então, qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de vegetal, especialmente na cor verde, tá? E eu falo de vegetais especificamente refogados. Saladas vocês podem comer à vontade, tá? Cereais, você pode comer arroz normal, arroz integral. Inclusive no roteiro tem essa informação. E os alimentos integrais especificamente, que são aqueles com maior teor. Então, por exemplo, pão integral, ou, por exemplo, arroz integral, ou, por exemplo, sei lá, aqui, por exemplo, os tubérculos, inhame, batata doce, enfim. Aqui vai ter as informações, tá? E lá, obviamente, que no plano alimentar vai ter as combinações. E aqui no material, nesse material, eu coloquei aqui o que você pode fazer, talvez, por dia, em relação ao consumo da água, em relação ao seu sono, em relação ao seu treino, em relação, na verdade, a esse planner, né? Para você não esquecer. Então, esse material também é uma forma de fazer com que você possa ter a orientação adequada para que você siga isso daqui para frente, tá? Além disso, eu tenho que me manter saciado a maior parte do tempo. Para quê? Para que eu tenha uma energia efetiva, que eu aprendi já a formar aqui, e, consequentemente, para que eu não fique atacando coisas nos momentos que eu não devo. E até mesmo para passar por algumas confraternizações que vão ter de forma tranquila, tá? E as fontes que, na verdade, me trazem também maior saciedade, além das fibras, são as fontes de proteína de alto valor, que aqui são os ovos, a carne, o frango, o peixe, o leite e os derivados, tá? Todos eles trazem para vocês uma fonte boa de proteínas e também saciedade, porque tem gordura boa. Alguns, obviamente, têm gordura saturada, mesmo os que são mais magros, todos eles têm gordura porque é de origem animal, mas ainda assim são todos eles ricos em aminoácidos essenciais, que não trazem só uma resposta em saciedade, mas um teor de proteína adequado para as nossas necessidades diárias
E além disso, os aminoácidos essenciais para a estrutura do nosso corpo, pele, cabelo, unha e todas as outras estruturas de uma forma geral. E aí, consequentemente, eu fazendo esse consumo, eu vou também manter uma maior saciedade ali, até mesmo porque as fontes de proteína, elas têm aí, digamos que uma certa lentidão para absorção. Então, por isso que é importante sempre incluí-las e mantê-las dentro do que é indicado para vocês no roteiro alimentar em cada uma das refeições, tá? Pode ser também muito comum às vezes, em alguma das refeições, não tô com muita fome, ou tipo, não sei lá, não quero fazer aquela combinação que você propôs, mas eu tenho que comer. Se você tá com aquela fominha, né, que não é nenhuma fome, digamos que alta, nem uma fome moderada, é uma fome menorzinha, tenta consumir pelo menos uma fonte de proteína, porque você vai ter saciedade, dependendo da fonte, por exemplo, o iogurte, você também vai ter fibras, vai ter energia, porque tem galactose, que é um carboidrato. E carboidrato é bom, tá? Que fique bem claro aqui. E aí, dentro desse processo, a gente sempre vai ter, se manter, na verdade, mais saciado. Lembre sempre da saciedade, tá? Além disso, seguir a sua rotina. Aqui eu coloquei algumas, digamos que, alguns exemplos, mas lá no seu roteiro você vai ter mais exemplos, tá? Mas lembra que eu falei, pelo menos as principais refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, já é suficiente. Se você sentir fome para fazer as outras refeições, faça as outras refeições. O importante é honrar a fome e fazer com que essa fome, a partir de você honrá-la, ela estabeleça para você uma rotina. Por quê? Tendo uma rotina, eu treino isso diariamente, começa a mudar meu hábito, começa a mudar minha saúde intestinal e, consequentemente, eu emagreço. E esse é um processo que não demora, não. Ele demora 3 dias para acontecer. Você efetivamente colocando em prática, tá? Então, se empenhe para fazer. Vá, se organize, faça lá a sua lista, tem a sua lista de compras, você tem todo o processo que você precisa, o roteiro alimentar, tire lá os alimentos que são da sua preferência e a partir daí comece a se reeducar, tá? Então, dentro desse condicionamento, a partir daí a gente vai estar pronta, na verdade, vocês estarão prontas para a próxima etapa, que é a detoxificação, onde eu tiro alguns alimentos, na verdade, modifico algumas fontes, para que a partir daí a gente possa, na verdade, melhorar, digamos que a limpeza do corpo, né? Tirando um pouco das toxinas pesadas, melhorando essa questão da saúde intestinal e trazendo para a gente aí uma melhor resposta em eliminação de retenção e inchaço e, consequente, peso também, tá? Tenha também uma carta na manga, tá? Então, aqui substitua, por exemplo, as fontes de açúcar por mel ou adoçantes, como, por exemplo, eritritol, xilitol e estévia, tá? Depois, além, obviamente, desse material aqui, eu também vou compartilhar com vocês um e-book com algumas receitas coringas, que são saudáveis, obviamente, aí que tem uso de adoçantes, ou não são, na verdade, com açúcar ou farináceos, por exemplo, no momento adequado, para que vocês possam colocar em prática e ter com mais facilidade aí essa necessidade de trazer para a vida de vocês essa rotina e, consequentemente, trazer para vocês aí uma questão relacionada muitas vezes àquela vontade ou desejo de comer alimentos mais calóricos, especialmente a questão do doce, tá? A questão do doce ela é muito mais profunda do que somente uma vontade e um desejo incontrolável. Ela entra muito na questão do hábito, que é uma coisa que a gente pode deixar, a gente certamente eu teria, para eu poder falar que eu ficaria aqui algum tempo, mas se eu perceber que é uma dúvida muito comum, como qualquer outra, muito comum, aí a gente vai abordar o assunto e vai entrar com mais detalhes, tá bom? Então, além disso, também manter o equilíbrio é importante. Claro que a gente está, vocês vão estar focadas, vão estar empenhadas, mas acima de tudo é importante entender que, como eu falei lá no comecinho, às vezes as festas não vão deixar de passar, especialmente as confraternizações agora, né, na reta final do ano, antes do Natal, é empresa, é família, é amigo, querendo se ver, querendo fazer, enfim, churrasco, um monte de coisa. Então, entenda sempre que, como eu falei, vocês precisam tentar fazer a rotina de vocês acontecerem de uma forma o máximo que vocês conseguirem. Então, sempre pensa assim, pô, se eu tenho um evento para ir, eu coloquei aqui o exemplo, por exemplo, de um doce e aqui, por exemplo, de uma lasanha. Então, vamos imaginar que é sábado e domingo. E aí, dentro desse conceito, o que que eu tenho que fazer? Eu não vou acordar na hora, por exemplo, de comer um doce, ou sei lá, vamos imaginar que não é um doce, é uma pizza aqui, ou um churrasco. Eu não vou acordar na hora de comer o churrasco. Eu, geralmente vou acordar mais cedo, então vai lá, faz um café da manhã reforçado. Se for o churrasco no fim da tarde, tenta almoçar na sua casa, ou pelo menos fazer um lanchinho da tarde antes e deixar para comer no churrasco.
Quando chegar, por exemplo, no churrasco, tenta adaptar o que você consegue. Então, por exemplo, vai ter carne, vai ter, mas vai ter também muitas vezes salada, vai ter um arroz, sempre tem. Se não tiver um arroz, vai ter um pão. Se não tiver um pão, vai ter um vinagrete. Então, tenta se alimentar não somente com a carne, ou não somente com, por exemplo, o pão de alho ou a bebida alcoólica, para você minimizar danos, tá? E assim, não só minimizando danos, mas também não impactando na mudança dessa rotina. Então, aí é importante você ter essa consciência, porque agora você já sabe, você tem esse conhecimento, e aí quando você começa a colocar em prática, fica tudo melhor. E aí é uma forma de você, como eu falei, melhorar o seu hábito, de não exagerar e, consequentemente, não ter impactos aí nos resultados que você deseja. Lembrando que nós estamos num desafio e muitas vezes dizer não é a melhor alternativa para que você possa, obviamente, aí chegar no resultado que você deseja, tá? Mas isso não precisa ser extremamente radical, porque cada um tem o seu limite, cada um tem a sua necessidade, cada um vai passar certamente aí que por confraternizações, festas, enfim, não importa o que seja. E aí, dentro desse conceito, obviamente, se você for aquela pessoa que tem muitos eventos, muitas coisas, você precisa, obviamente, que dizer não para algumas coisas. Agora, se for uma coisa esporádica também, lembre sempre, independente de qualquer situação, de seguir o máximo da sua rotina para que você minimize danos, não tenha impacto nos hábitos e muito menos aí em relação à questão de mudar o seu conceito rumo ao seu objetivo, tá? Então, além disso, como eu falei lá no começo, é importante sempre zelar pelo seu trabalho, pelo seu ambiente, pela sua casa, pelas redes sociais, pelos locais que você frequenta, tá? Então é um misto de coisas que muitas vezes eu zelo. Eu falei rede social aqui porque muitas vezes, talvez no processo, você queira ficar buscando receita, aí você vai ver um monte de coisa gostosa, aí você vai querer comer, aquilo pode te induzir sim a visualmente, digamos que despertar sistemas de recompensa para que você possa fazer essa busca. Então, tome cuidado, né? Vá buscar, você vai buscar uma receita fit, vai buscar informação relacionada a esse conceito para que você não minimize, como eu falei, danos e tenha lá aquelas cartas na manga que eu falei, tá? Além disso, sempre perceba os sinais que o seu corpo vai mostrar, né? Muitas vezes a gente não vai só trabalhar essa questão relacionada a reduzir enlouquecidamente, né? Ou buscar somente o foco no peso ou nas medidas. Mas perceba que quando você, por exemplo, melhora a alimentação, você tem mais energia, mais disposição. Às vezes vai melhorar a saúde intestinal, e eu não digo só de ir ao banheiro, tá? Porque a saúde intestinal ela é muito mais profunda do que isso, mas às vezes você percebe uma melhora no bolo fecal, no seu sono, na energia para treinar e assim sucessivamente. Então, são sinais que o seu corpo vai mostrar e que vão trazer para você também aí respostas positivas, como também o contrário. Às vezes eu posso estar um pouco mais triste, estressado, ai, não quero fazer, ai, não sei por que estou aqui. Me chama, vamos conversar. Ou coloca a informação lá no grupo, vamos trocar uma ideia. Entenda que o acompanhamento ele não serve somente para a gente poder falar sobre comida, mas também, às vezes, para dar uma força. E justamente a ideia do grupo é para quê? Para que vocês se fortaleçam, né? Porque um ambiente proporciona, um ambiente bacana, um ambiente legal, onde todo mundo tem o mesmo objetivo, traz para a gente uma resposta diferente, né? Então, todo mundo, quando está focado no único objetivo, a gente vai querer sempre estar lá e a gente vai buscando isso sempre. Então, se porventura hoje você não faz terapia e quiser trocar uma ideia comigo, é só me chamar, tá? Olhar para o que está fazendo através do planner ou da sua folhinha de caderno, mas olha para o que você está fazendo para que você não deixe a sua mente te enganar. Respeitar a sua rotina alimentar, seguindo o plano proposto, respeitar a sua rotina de treino, seguindo o que for proposto também. Se desafie, vai lá, faça. Ai, mas eu não sei fazer. Ai, mas não, tá doendo. Vai doer. Ninguém falou que ia ser fácil. Não vai ser difícil? Vai ser difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas, dentro do que você deseja, entenda que vai passar. E esse difícil, ele pode se tornar fácil. Quando ele se tornar fácil, ele vai ser prazeroso. E a ideia é que tudo se torne prazeroso para que você possa replicar cada vez mais, porque que é gostoso a gente quer fazer, né? Mas não vai ser tranquilo. Entenda que existe todos os seus pontos de dificuldade, mas você escolheu estar aqui. Então você está escolhendo qual é o difícil que você quer carregar, que é, obviamente, aquele difícil de sentir uma dor, um desconforto, de abrir mão de alguma coisa agora, mas para você ter um resultado bacana, para que quando você chegue lá nas festas de final de ano, você esteja mais leve, não esteja se preocupando lá em relação à questão da sua roupa estar apertando, ou tendo que ficar, tipo, abrindo o botão da calça, porque, tipo, ai, não posso comer sei lá, uma fruta, um doce diferente que eu já estufo, já, sei lá, acontece mil coisas, e automaticamente, até nas próprias festas,
quando você aplica essa rotina diariamente, você não vai exagerar. E aí você vai falar, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, tendo aqui essa condição de buscar por resultados, ela é só o fim, né, do processo. Mas o processo em si é onde você de fato vai aprender, tá bom? Então, agora eu vou, na verdade, compartilhar com vocês aqui o sistema, tá? O MFIT, justamente para que a gente possa entender um pouquinho onde encontrar cada coisa. Eu acredito que vocês já tenham acessado. Mas antes de eu passar essas informações, me digam vocês se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão do sistema, se tem aí alguma dificuldade em relação a essa questão do sistema. Se vocês quiserem abrir o áudio de vocês, pode falar. Se não, só me dá um joinha aí que eu vou tocando aqui. Oi, Gi, Oi. é a Josiane. Oi, Josi. Eu acessei e eu vi que lá tinha o treino e Sim, também tinha uma relação referente a chás. sim, É só isso? Ou tem mais alguma coisa que eu que não vi? tem mais. Possa ser que na hora que eu vou te mostrar, possa ser que na hora que compartilhei, eu, na verdade, compartilhei uma coisa ou outra e esqueci de compartilhar o plano alimentar e a lista de compras, porque tem, tá? Então depois eu vou dar uma olhada, porque depois eu não Olha, acessei. Eu só mas de qualquer acessei forma, a já parte, vamos ver. Você tá conseguindo ver a tela do MFIT aí? que eu tô no celular, peraí. Ah, tá. Vê se você consegue ver. Ou as meninas que estão acompanhando também me digam se vocês estão vendo a tela do MFIT personal, Estou. tá? Beleza. Então vamos abrir o seu aqui, Josi, que aí eu já vejo se tá tudo ok. Então, lá na tela do MFIT, vocês vão ter no próprio. Você viu que tem um treinozinho aqui na hora que eu entrei aqui, ó. Cadê você de novo? Tem o treino. Então é só você clicar lá no treino que você vai consequentemente ver a rotina do treino, né? Então, geralmente de segunda e quarta são os treinos de inferiores, e de terça e quinta são os de superiores. E todos os treinos que foram elaborados, eles são treinos para que você faça em 20 e 30 minutos. Então, dê o seu melhor para que eles sejam feitos, tá? Lembrando que cada um tem o seu nível de dificuldade e, consequentemente, dentro desse conceito, faça o que você consegue fazer. Também não vai ficar, tipo, tentando colocar a perna na cabeça se você não tem um bom alongamento. Depois vai ser compartilhado com vocês aí algumas ideias de alongamento para vocês fazerem, o que também vai facilitar o processo, tá? Mas o mais importante saber é que cada um dos circuitos que foi elaborado são circuitos que vão mostrar para vocês, por exemplo, todos os exercícios, os vídeos. Aí vai ter as séries aqui que vocês precisam fazer, o tempo que vocês fazem e o que vocês colocam de carga e o intervalo de cada um, tá? Então, aqui, por exemplo, preciso fazer o deslocamento lateral. Aí depois eu vou seguir, por exemplo, com agachamento aqui com insistência. Então, todos os exercícios, eles têm os videozinhos que são bem tranquilos para que vocês possam seguir. E qualquer dúvida, podem me acionar, tá? Além disso, aqui no plano também, vocês vão ver os arquivos aqui, que é justamente onde vocês têm aqui as informações, tá vendo? Do plano alimentar. Josi, tá liberado para você, tá? Da lista de compras, inclusive está liberado mais de uma vez. E dos melhores chás, não sei por quê, mas vai ficar assim, que eu não vou nem mexer aqui, porque vai que dá BO. É só acessar lá. Então, claro que foi liberado aqui o plano alimentar da semana um, depois vai ser liberado da semana 2 como treino da semana 2 e assim sucessivamente da semana 3, tá? A Bela fez uma pergunta. No meu caso, eu faço crossfit, caminhada, mesmo não seguindo os exercícios, eu posso colocar como concluído? Bela, no seu caso, você pode, eu vou pedir para você colocar assim como concluído, para eu poder saber que você está fazendo o seu treino mesmo sendo no crossfit, tá? Vai lá, bota como concluído para eu poder entender. Também, se você, por exemplo, quiser colocar na sua rotina esses treinos, você pode fazer. Por exemplo, eu vou no crossfit de manhã e à noite eu vou complementar com esses exercícios que foram passados, porque são rápidos e você pode fazer para movimentar o corpo, beleza? Então, depois, Josi, olha no seu aplicativo para você ver se de fato tá lá ou não e você me fala, tá bom? Tá bom. Bom, em relação a essa questão da rotina, eu vou falar um pouquinho aqui, ó, da lista de compras. Vocês estão vendo aí a lista de compras? Sim. Então, tá, beleza. Deixa eu ver o que eu abri aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o plano. Ah, consigo, massa. Então, vamos falar aqui rapidamente.
do plano alimentar. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês lá no comecinho, tem uma primeira refeição, segunda refeição, terceira refeição, quarta refeição, quinta refeição e sexta refeição, tá? Eu coloquei 6 refeições porque tem gente que sente mais fome, tem gente que sente menos fome, tá? Então, o mais importante de cada uma das refeições, quer dizer, é seguir o que é obrigatório, tá? Então, por exemplo, aqui porção de fruta. Depois eu vou compartilhar com vocês um material por link onde tem exatamente quais são as porções da fruta, tá? Fruta média, pequena e grande. E lá vocês vão ter essa informação. E aí, dentro da fruta que você vai consumir, pode ser qualquer fruta que você gostar, tá? Não tem, tipo, preciso comer só a fruta X ou só a fruta Y. Não. Pode ser qualquer fruta, desde que você respeite essa quantidade. Então, sempre respeita a quantidade, tá? Mais a semente de linhaça. E obrigatório incluir a proteína de alto valor, como vocês já aprenderam quais são. Então, aqui tem ovo, tem iogurte, tem queijo, tem atum, frango, o iogurte natural, caso para quem tem hábito de tomar whey, tá? Então, isso aqui é obrigatório, então tem que ter todos os dias. E aí você pode melhorar, caso você, digamos que ainda assim está complementar, digamos assim, a sua refeição, incluindo todos os dias, se você quiser, 3 colheres de sopa de aveia, ou farelo, ou floco, enfim, até 2 vezes na semana, pão e afins, torradas, pão de trigo integral ou de trigo convencional, ou as torradinhas normais ou convencionais, até 3 vezes na semana, granola, floco de milho para cuscuz ou floco de milho sem açúcar. E sempre no fim de cada refeição, de cada complemento de refeição, tem as combinações propostas aqui, tá? E depois, como eu falei, eu vou colocar para vocês também algumas receitinhas que comportam aqui todas as combinações. E aí, a gente tem essa segunda refeição, que é o lanche da manhã, digamos assim. É obrigatória? Não, você vai fazer se você sentir aquela fome ou a fome moderada. Pode acontecer. Então, se você sentir, você vai seguir as recomendações que estão aqui. Um punhado é fundo da palma da mão em formato de concha. Então, você vai fazer o formatinho da concha aqui, vai colocar o seu amendoim, a sua amêndoa, a castanha, todo mundo misturado ali e vai comer preferencialmente sem sal e sem açúcar. E não é para ser defumada, tá bom? Que às vezes a defumada também é mais gostosa, mas não é. Não é para colocar, porque ela tem sal, a sódio, na verdade. Terceira refeição, que é obrigatória aqui, o carboidrato principal, que são arroz branco ou integral, tubérculo, mandioca, mandioquinha, batata, macarrão integral convencional. Caso alguém goste de quinoa, também pode complementar. Ah, mas e se eu quiser comer arroz com batata? Pode, pode, mas você vai ter que respeitar as 3 quantidades de sopa. Então, por exemplo, eu vou comer uma de batata e 2 de arroz. Proteína vegetal, que é o feijão, lentilha e o grão de bico. A proteína animal, que é uma porção que equivale à palma da mão que vem até aqui. A porção de fruta que você vai escolher e, como eu falei para vocês, a salada verde à vontade. E aqui tem algumas sugestões de combinação, tá? E aqui alguns complementos que você pode usar, como também tem aqui os complementos que você pode usar para quê? Para deixar saborosa a refeição, como por exemplo, requeijão, manteiga, mel, mussarela. E aqui, por exemplo, parmesão. Você pode também usar mussarela, azeite, mel, enfim, para poder fazer o tempero da sua salada. E aqui a quarta refeição, as combinações para um lanchinho da tarde, tá? Lembrando que aqui tem 7 opções que vocês podem incluir no lanche da tarde. E se porventura aquela questão, não tô com tanta fome, não sei o quê, prefira sempre as fontes de proteína, tá? Então, iogurte derivados, um ovo, um atum, enfim. Aí você vai consumindo de acordo com o que você gostar, respeitando as informações que estão aqui. E a quinta e última refeição, desculpa, a quinta e penúltima refeição, que é o jantar, né? Que aqui vocês podem ver que tem tá como combinação opcional o carboidrato principal e também a leguminosa. Você vai incluir se você sentir fome. Tá errado incluir nem um pouco, tá? Mas a obrigatória é a proteína animal, os vegetais refogados, a fruta e a salada à vontade, tá? Tem gente que não tem hábito de comer o carboidrato principal à noite, mas, por exemplo, quer incluir? Você pode incluir respeitando essa quantidade aqui. Posso comer o arroz e o feijão? Pode, respeitando essa quantidade aqui, tá? Então, lembra que essas são opcionais, você vai fazer a escolha. Não significa que se você tirar, você vai ter um resultado acelerado. Não. Entenda que para acelerar o resultado, a gente vai usar o protocolo adequado na hora certa, que é o detox, que é o jejum, tá? Então, aproveita agora para colocar a rotina em prática, para melhorar
a questão da sua rotina, das quantidades e começar a organizar o processo da sua fome, para você saber exatamente em que momento ela é maior, menor, em que momento você sente, começar a regular as refeições que eu falei que são principais, que é café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E, obviamente, que dentro disso, se você perceber que existe ainda aquela fome intermediária entre as refeições, você tem aqui as possibilidades dos lanches, como também da ceia, tá? Que é a sexta e última refeição, que aqui eu coloquei combinações compostas, iogurte com semente de linhaça ou iogurte com amêndoas, tá? Sempre sem sal. Ah, mas eu posso colocar, por exemplo, amendoim, se eu quiser? Pode. É um nut de qualquer forma. Amendoim, castanha, nozes, você pode complementar respeitando sempre essas quantidades aqui, tá? Então, vocês têm alguma dúvida em relação a esse primeiro plano alimentar? Ou não? Posso continuar aqui? Dá o joinha aí. Vou continuar. Em relação à questão da lista de compras, é uma lista de compras padrão, tá? Tô lendo aqui, ok, beleza, vamos lá. Que tem aqui o que é opcional, que você compra se você quiser, e o que não é opcional, que você vai utilizar. Talvez você não vá utilizar, por exemplo, alguns chás você não vai usar agora, tá? A gente vai usar mais na parte de detox e jejum. Mas nada impede, por exemplo, depois eu vou colocar lá no grupo a questão de fazer o uso do chá, de alguns chás, tá? Por isso que tem o material dos chás, que vocês podem, se quiser, todos os dias ir tomando, por exemplo, chá verde com chá de cavalinha, extremamente é, é, diurético e ajuda muito também a questão de melhorar a saciedade. Então, por exemplo, se você quiser fazer a combinação desse chá de cavalinha com chá verde, você pode tomar pelo menos aí uma meia hora antes de você comer, que você já tem aí, digamos que, uma redução da fome. Ele traz mais saciedade porque ele é sacietogênico. Aí você pode melhorar colocando, por exemplo, um gengibre, um chazinho de hibisco. E aí você pode, consequentemente, fazer as combinações do chá, tá? Claro que dentro do processo do detox, a gente vai adotar não só os chás, como também alguns alimentos específicos para gerar essa detoxificação. E aí eu vou falar com vocês isso para a próxima, porque senão a gente ficar muito tempo aqui, tá? Mas o mais importante é garanta esses alimentos, tá bom? A lista de compras está aí, justamente para poder ajudar vocês ao que fazer, o que comprar, enfim, o que combinar. Em relação às questões de opcionais, você compra se você quiser provar, se você quiser comer, né? Não é para sair comprando tudo e depois, tipo, ai, mas eu vou ter que comer. Lembrando que, geralmente, essa lista é válida para as 3 semanas, tá? Não vai mudar muita coisa disso, não, tá? Não tem nada de diferente, alguma coisa ou outra eu vou tirar para vocês poderem substituir. E, obviamente, que eu vou passar sempre as orientações para vocês prévias a qualquer mudança que a gente faça dentro da rotina alimentar ou rotina de treinos, os desafios que forem sendo propostos. Combinado? Então, vamos lá voltar para a nossa apresentação. Bom, essa questão da reeducação já foi falado. Em relação à questão do suporte, vai ser todos os dias, das 9 ao meio-dia, das 15 às 17, das 19 às 20, que é o que eu vou estar disponível lá, tá? Então, mas eu tenho uma dúvida às 7 horas da manhã. Manda a dúvida, não deixa de mandar, que na hora que eu começar o suporte eu vou responder, tá? Uma outra coisa muito importante é que a partir de amanhã eu preciso que vocês comecem a fazer o quê? O check-in, né? Através do MFit e através desse aplicativo ou do que você quiser, ao fim de cada dia, ou no máximo no primeiro dia, na manhã do dia posterior, vocês tirem foto da refeição que vocês fizerem. Tipo, fiz 4 ou 5 refeições. Vai lá, usa esse aplicativo aqui, o PicPay Play Post, ou você pode usar o Instagram, o que você quiser, como eu falei. Foi mais fácil para você que você já tenha instalado no seu celular. E aí você coloca as fotos lá, o nome da refeição, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E manda lá no grupo, tá? Mas eu vou ter que fazer isso? Vai. Por quê? É uma forma de eu acompanhar para saber se efetivamente você está fazendo tudo de acordo com o que precisa. Porque depois você vai falar, mas eu tô com fome. Ou depois, porque não funcionou. Porque depois isso aqui. Então, eu tenho a informação lá e aproveitem, porque eu vou estar lá para poder ajudar vocês e orientá-las em relação a isso, tá? E a mesma coisa com o MFit Personal. Quero receber o check-in de vocês todos os dias, porque é através desse check-in que eu vou entender se você está de fato treinando ou não, tá?
Bem como também, quando for colocado um desafio, você vai lá e vai postar. E eu vou pedindo, vou passando sempre as orientações para postar aqui, para fazer o check-in no sistema, enfim, para postar no WhatsApp ou fazer o check-in no sistema. Mas de qualquer forma, vai ser dentro dessa dinâmica o acompanhamento. E à medida que nós formos evoluindo, eu vou certamente aí que à medida das dúvidas, das informações, trazendo, obviamente, que todas as considerações que são importantes fazer e bora dar esse pontapé inicial, certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou tem alguma opinião em relação à aula? Gostaram da aula? Deem aí o feedback de vocês. Pode falar, gente. Pode abrir o microfone aí se vocês quiserem falar. Não deixa eu falando sozinha, não. Falo demais. Fico 5 horas falando aqui se vocês deixarem. Tranquilo? Show de bola? Eu Tá vou... tranquilo. Tá tranquilo? De boa, a Bela falou que ok. Bom, meninas, então era isso. Eu acho que eu vou finalizar aqui. Foi, acredito que é bastante informação, né? Mas ainda assim, dentro dessa informação, a gente certamente aí que é tranquilo, só para vocês, obviamente, saberem o que fazer, como fazer, e dentro desse conceito, trazer para vocês aí toda essa condição relacionada a tudo que